Bom dia, meu povo. Como estamos? Muito bem, muito felizes, muito animados? Oxi, eu, hein? Vamos animar, hoje é o nosso última técnica de integração, tá? E daqui até o finzinho do nosso curso, vocês vão ter tempo para praticar todas essas técnicas, né? De novo, acho que é importante reforçar que a escolha de ter dado as técnicas antes, é que daqui para frente o que a gente vai fazer é só treinar isso, tá? É treinar a resolução de integral, tá bom? Tá bem? Tá bom. É claro que agora depois a gente vai partir para um outro universo, que é de integrais definidas, que a gente começa a partir de segunda-feira, mas as técnicas para resolver vocês já têm todas elas em mãos, tá? Então, nenhuma das integrais que vai aparecer, vocês vão precisar de outra técnica, a não ser essas que eu já apresentei para vocês. De novo, existem... Quem está sem máscara, por favor? As técnicas que a gente... as integrais que vão apresentar para vocês, que a gente vai precisar resolver, não são todas as integrais que podem ser resolvíveis nesse nosso universo de funções contínuas no mundo dos reais, tá bom? É só um nicho, tá? Tem algumas que saem por integrais parciais, tá bom? Por frações parciais, que a gente não vai ver essa técnica aqui, tá bom? Mas nas notas dos professores está lá, tá? Então, só para reforçar que esse não é todo o universo de funções integráveis reais, de uma variável real que existe para vocês. Tá? Existem mais, mas a gente vai focar nessas, tá bom? Se dando bem com essas, vocês conseguem entender as outras técnicas e conseguem resolvê-las também, tá? Temos pessoas nas salas auxiliares? Oi, pessoas da sala 8, bom dia. Ei, gracinha. Temos pessoas na sala 13? Oi, pessoas, bom dia. Ah, tá bom. Oi, pessoas da sala 13, bom dia. No auditório não estamos com câmera, mas aqui está bem cheinho também. Então, tá bom. Tem um aviso importante, o estudo dirigido está aberto. Para esse estudo dirigido, tem apenas um questionário, tá bom? Então, para executá-los, é necessário apenas responder um questionário. E sobre as avaliações, todas corrigidas, a equipe vai lançar no sistema entre hoje e amanhã, tá bom? No sistema onde? Moodle, tá? Vai estar no Moodle, lá naquela planilhazinha no caderno de notas. Ok. E aí tem um aviso também a respeito da entrega dessas provas e a vista dessas provas. Na sexta-feira, vocês têm encontro com os monitores, certo? Certo. Como é que vai acontecer? Vai acontecer um encontro com os monitores, e aí eles vão terminar um pouco antes, para que a gente tenha ali uns 40 minutos para que vocês possam ver essa prova, tá? Onde que vai acontecer essa vista da prova? Na salinha aqui do lado, que é do plantão de monitores. Como logo em seguida vai ter a vista da prova de cálculo 2, né, que vai começar a partir das 11 horas, caso tenha alguém que precise, que ainda estejamos discutindo, que vocês estejam vendo as provas, enfim, a gente pode ir para outra salinha para terminar a discussão, que é a salinha do lado. Tá bem? Tá bem? Mas isso tudo é para falar para vocês que vocês vão poder ver, quem quiser ver, tá? Vão poder discutir a correção, quem quiser discutir, a pauta vai estar lá, é uma pauta bem geral, tá bom? E mais do que isso, quem quiser levar a prova, depois, se não me engano, acho que a gente consegue liberar, porque já está tudo arquivado, as notas, separadinho de todo mundo, tá bom? Mas isso é para quem quiser, tá bom? Para quem quiser, a gente vai ter esse momento de discussão, esse momento de vista das avaliações. Tá joia? Respondido? Respondido. Então, podemos? Então, podemos. Hoje nós vamos ver uma técnica chamada de técnica de substituição trigonométrica, tá? E ela pode ser separada em 3 casos. Esses 3 casos vêm de uma mesma sistemática, tá bom? Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre essa técnica, no quadro 3 aqui eu já deixei as clássicas integrais que a gente vai resolver ao longo da nossa aula, tá? Uma integral desse tipo,
Todas elas, vocês podem perceber que envolvem um número ao quadrado, mais ou menos uma variável ao quadrado, e isso dentro de uma raiz quadrada, certo? Então, aqui, um número ao quadrado, menos uma variável ao quadrado dentro da raiz, um número ao quadrado, menos uma variável ao quadrado dentro da raiz. Nesse aqui, com mais, um número mais uma variável ao quadrado, tudo dentro da raiz. Esse aqui já é um caso mais geral, deste caso. Aqui é uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado dentro da raiz. Aqui o mesmo, e esse aqui entra naquela categoria que eu disse para vocês de exercícios, já caiu em provas minhas, aleatórios, isso aqui, tá bom? Mas vocês vão perceber, se não me engano, a gente vai tentar resolver ele de uma maneira, e aí vai ver se vai dar bom ou não, e aí a gente tenta resolver também ele de outra maneira, tá? Porque aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas esse camarada aqui dentro, a derivada dele, de alguma maneira, está aqui de fora, né? Tá? Então, tem aqui coisinhas para a gente poder discutir a respeito. Então, nossa aula vai ser nesse sentido. Beleza. Bom, a técnica de substituição trigonométrica. A gente parte do seguinte ambiente para deduzir, tá? Eu vou deduzir com vocês, porque se eu chegar para vocês e falar assim, decora isso, eu não sou a professora que vai fazer assim. Então, eu vou deduzir com vocês as substituições, ok? E aí, se vocês... aí, para vocês, fica mais... Não sei o que seria mais fácil, se é na hora da avaliação só usar a decoreba ou não, isso aí fica a critério de vocês, mas eu vou deduzir com vocês, tá? Então, o nosso ambiente é o seguinte, tem um Azinho, um número real positivo, e aí eu tenho os 3 casos de triângulo retângulo possíveis, tá? Eu te dou um lado U e um lado A. Então, vocês concordam comigo que essas são as únicas 3 possibilidades de combinação entre eles distintas, né? O A sendo na hipotenusa e o U sendo um cateto. Aqui alterna o U sendo uma hipotenusa, o A sendo outro cateto. E o A e o U sendo catetos, ok? Então, eu te dou um triângulo retângulo e um ângulo entre eles. Bom, vamos começar a dedução. Primeira coisa é pensar o seguinte, como é que eu posso escrever esse ladinho aqui que sobra, se eu chamar ele de T? Quem é T? Triângulo retângulo. A ao quadrado é igual... U ao quadrado mais T ao quadrado. Então, como é que eu posso escrever o T em função de A e U? T vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado menos U ao quadrado, certo? Seria mais ou menos, mas como a gente está só falando de comprimento, então a gente esquece a parte negativa, tá? Foca na parte positiva. Então, esse T, a gente já tem uma expressão para ele em função de A e de U. Ok. U para mim é a variável, tá? Poderia até colocar x, que em geral a gente usa x mesmo, né? X, e aqui x também. Ok? Opa. Aqui é t, e aqui é x. Tá bem? Então tá bem. Agora pensa o seguinte. Como é que eu posso, outra maneira que eu posso expressar esse lado aqui? Esse lado aqui, ele não é a mesma coisa que o cateto oposto sobre a hipotenusa? Cateto oposto sobre a hipotenusa é quem? Seno. Então, o seno de θ é quem? Seno de θ é quem? É x sobre a, não é isso? Não é isso? Sim? Estão comigo? Estão comigo? Então, tá bom. Então, quem é θ?
Quem é x em função dessa relação? X em função dessa relação vai ser A vezes seno θ. Não é isso? Sim? Então, sim. Aqui, bom, como eu vou sempre precisar depois do θ e não sei o quê, eu estou sempre pensando em intervalos em que o θ em que torna a função seno inversível, tá? Que eu consigo colocar θ como sendo uma função que depende de x e de a. Então, para mim aqui, o θ vai estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2, não vou ficar escrevendo isso. Nas notas eu faço isso com detalhe, tá bom? Bom, então eu tenho x. Quem é t em função de x? O t vai ser a raiz quadrada de a ao quadrado. Quem é x em função de θ? Menos a ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Isso aqui é o quê? O a, você coloca ele em evidência, certo? Se você coloca ele em evidência, vai ficar a ao quadrado que multiplica 1 menos o seno ao quadrado de θ. Não é isso? Dentro da raiz. 1 menos o seno ao quadrado de θ é o quê? Cosseno ao quadrado de θ. Então, isso aqui fica a vezes cosseno ao quadrado de θ. Eu estou no universo em que as funções são inversíveis, então eu estou pensando só na parte também que as funções são positivas. Então, quando eu sair das raízes quadradas, vai ficar o quê? A vezes cosseno θ. Então, essa raiz quadrada, ela pode ser escrita como A vezes cosseno θ. O que eu fiz aqui com vocês? Quando eu tiver numa raiz quadrada, a substituição vai ser a seguinte. Se eu tiver a raiz quadrada de um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado, a substituição vai ser seno θ igual a x sobre a, ou x igual a vezes seno θ. Tá? E a raiz quadrada, eu já vou substituir ela sempre como sendo a cosseno θ. Tá? E aí, daqui a gente já pode até deduzir quem é que vai ser o dt. Bom, a derivada disso em relação a θ, a gente já vai saber, né? A menos a cosseno, enfim. A gente vai fazer ao longo da aula. Então, o esquema é, se você tem a raiz quadrada de um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado, a substituição vai ser, essa variável é igual a vezes seno. E daí para frente a gente deriva e vê o que é que vai acontecer, tá bom? O outro caso é o seguinte, se eu tenho que o cateto oposto é a minha variável x, né? Que eu chamei de x. Se o meu cateto oposto é x, o cateto adjacente é a, como é que eu posso expressar o x como esse ladinho aqui, que é o t, né? O t vai ser quem? Mesma coisa, né? Então, o quadrado é x ao quadrado mais a ao quadrado. Ok. Então, quem é t? Raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, quando eu tiver a situação em que uma variável ao quadrado mais um número ao quadrado, qual que vai ser a minha substituição? Θ, como é que eu consigo escrever x e a em função de θ? Como é que eu consigo escrever x e a como sendo uma função de θ? Tangente, né? Então, a tangente de θ é quem? X sobre a. Ok. Ou seja, o x vai ser a vezes a tangente, não é isso? A vezes a tangente. Novamente, eu estou pegando uma parte em que a tangente foi inversível e só positiva, porque eu vou precisar olhar depois para a inversa, tá bom? Beleza. E aí, como é que fica agora a minha raiz quadrada, que é o t? O t, nesse momento, fica como? O t, que era a raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado, fica
ao quadrado tangente de θ ao quadrado, mais ao quadrado, né? Novamente, se eu coloco o ao quadrado em evidência, vou ficar com ao quadrado igual a tangente ao quadrado mais 1. Quem é tangente ao quadrado mais 1? Secante ao quadrado. Quando eu extraio a raiz quadrada, então isso aqui vai dar A vezes secante. De θ. Ok. Então, o que a gente está fazendo aqui? Quando eu tiver a raiz quadrada de uma variável ao quadrado mais um número ao quadrado, a substituição que eu vou fazer para a variável vai ser A vezes a tangente, onde esse A é esse número dado, tá? Esse número de dentro da raiz. Ok? E a substituição vai ser essa. Tá bom? Então, tá bom. O outro caso, quando eu tenho o A e o X, sendo o A o cateto adjacente e o X a hipotenusa. Como é que eu expresso esse ladinho aqui, que eu vou chamar ele de T? O T pode ser escrito como? X ao quadrado é igual a ao quadrado mais t ao quadrado. Então, t é quem em função de x e a? T vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Aí a gente vem aqui e coloca raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Então, quando eu tiver na minha integral uma raiz quadrada de uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado, qual que vai ser a nossa substituição? Quem é que eu consigo escrever? Como é que eu escrevo em função de θ, x e a? Seno de cosseno com um ângulo, né? Cosseno de θ é quem? A sobre x. Se eu jogo esse x para cá, esse cosseno vem para cá, certo? Se esse cosseno vem para cá, eu fico com A sobre cosseno, certo? A sobre cosseno é a mesma coisa que o quê? A vezes, quem é 1 sobre cosseno? Secante. Então, x é igual a A vezes secante. Tá claro para todo mundo? Vou explicar de novo. Se eu faço esse cruzadinho aqui, cosseno θ igual a A sobre x. Jogo o x para lá, o cosseno desce, né? Então, fica A sobre cosseno θ, que é a mesma coisa que A vezes 1 sobre cosseno θ. O que é 1 sobre cosseno θ? Secante. Então, x é igual a A vezes secante. Tá claro? Tá? Então, tá. Então, quem é t nessa parada, que é a raiz quadrada? O t, que é a raiz quadrada de x ao quadrado menos o a ao quadrado. Se o x é a secante, isso aqui vai dar a ao quadrado, secante ao quadrado de θ, menos o a ao quadrado. Quem é secante ao quadrado menos 1? Tangente ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar a quadrado vezes tangente ao quadrado de θ. Raiz quadrada de produto vale, né? Então, a raiz quadrada de a ao quadrado tangente ao quadrado me dá o quê? A vezes a tangente de θ. Professora, por que você está fazendo isso dessa maneira? Porque quando a gente faz uma mudança de variável, a gente tem que alterar de fato todo mundo, não é? E eu disse para vocês que nas integrais que a gente for precisar de substituição trigonométrica, são as integrais que a gente vai ter a raiz quadrada
de um número ao quadrado, mais ou menos uma variável ao quadrado, não é isso? É sempre por aí. Então, essas são as três possibilidades que nós temos, né? Se você tiver a raiz quadrada de um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado, a substituição é x igual a a vezes seno. Quando você for fazer essa mudança de variável, você vai ter que substituir a raiz quadrada. E aí, a raiz quadrada vai ser o quê? A vezes cosseno. Tá? Quando você for fazer a mudança de variável, que você tiver a raiz quadrada de x ao quadrado mais um número ao quadrado, a substituição é o quê? X igual a a vezes tangente. Então, eu vou precisar fazer a substituição da raiz quadrada. Nessa nova variável, como é que fica a raiz quadrada? Fica a vezes secante. A gente sempre vai fazer isso, tá? Porque ninguém precisa decorar nada. Agora, quando eu tiver a raiz quadrada de x ao quadrado menos um número ao quadrado, a substituição vai ser x igual a vezes secante θ. Tá? E aí, como eu vou ter que substituir a raiz quadrada também, a raiz quadrada fica igual a vezes tangente. Tá bem? Vamos para a prática? Vamos para a prática? Tem alguma coisa mais que vocês querem que eu explique nessa alteração? Alguma coisa não está clara? Isso aqui é só a introdução do conceito, quando que vocês vão usar e qual que vai ser a substituição, tá? Só reforçando, quando vocês estiverem nessa situação, a substituição é essa. Quando vocês estiverem nessa situação, a substituição é essa. E quando vocês estiverem nessa situação, a substituição é essa. Tá bem? Tá bem? E está justificado por que é cada uma, né? Só por causa do triângulo retângulo e das relações entre os lados dados. Tá joia? Tá joia? Partimos para o primeiro exercício? Animação, por favor. Podemos? Então, podemos. Então, o primeiro exercício é o seguinte: eu tenho a integral da raiz quadrada de um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado, não é isso? Pode falar, meu anjo. Nome e curso. Está funcionando agora? Uhum. Tá. Meu nome é Calil Araújo, eu sou do curso de Engenharia de Computação. A minha dúvida é quanto a aquela substituição daqueles valores. Por exemplo, no primeiro caso, você tem que primeiro substituir a variável, mas enquanto fica aquela outra substituição, a vezes cosseno θ? Tá. A história é a seguinte: eu te dou o x é a variável, e o a é dado também, que é dado dentro da raiz. Então, por exemplo, nessa daqui, quem é o a? 1. E a variável está aqui. Qual é a substituição que a gente faz quando a gente tem a raiz quadrada de um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado? Essa primeira, né? Essa primeira, não é? Um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado dentro da raiz, a gente chama de x a vezes seno. Qual que é a justificativa para isso? Essa raiz quadrada, ela vem desse triângulo retângulo, concordam comigo? Sim, essa parte eu entendi. A minha dúvida é justamente quando vai ser depois disso. A gente não vai substituir depois toda a raiz por a cosseno θ depois? Sim, depois de ter feito essa aí substituição? onde você tiver a raiz, você vai substituir por a cosseno, certo? Sim. Mas pode ser, mas você percebe que você vai ter que derivar o x, não vai? Para aparecer o dx? A derivada do x vai aparecer da derivada disso daqui. Sacou? Não. Vamos para a prática? Podemos ir para a prática para facilitar um pouco? Então vamos. Tá? Vai ficar melhor, eu prometo. Cadê o menino? Achei. Então, vamos para a prática para melhorar.
a integral da raiz quadrada, o primeiro é a integral da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. A variável, eu tenho a raiz quadrada de um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado, certo? A substituição, então, é fazer x, que é essa variável, você chama de aceno. Não é isso? Sim? Sim. Então, bora ver. Então, o x, eu vou sair da variável, é porque antes a gente estava definindo sempre u igual a não sei o quê, né? Agora é o contrário, tá? É x igual a não sei o quê. Entendeu? Então, vamos lá. Então, o x vai ser quem? O a vezes... Mas quem é o nosso a? 1, né? Então, x vai ser seno θ. Bom, quando eu vou substituir lá na integral, eu tenho que mudar todo mundo, não tenho? Quem é a derivada de x em relação a θ? Dx é igual cosseno θ dθ. Não é isso? Na primeira linha, sempre que eu faço substituição, eu derivo. Ok. Mas eu quero substituir a raiz quadrada. Então, eu já vou fazer isso aqui embaixo. Como é que eu posso escrever a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado em termos de seno, cosseno e θ? Tá? Como é que eu escrevo essa raiz quadrada? Ela fica como 1 menos x ao quadrado. Quem é x ao quadrado? Seno ao quadrado de θ. Quem é 1 menos seno ao quadrado de θ? Cosseno ao quadrado de θ. Está dentro da raiz. Eu estou só considerando as partes em que a função é inversível, que a função é par. Então, isso aqui é cosseno θ. Não é isso? Estão fazendo uma cara? E aí dá a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ, que é cosseno θ. Agora sim, vamos lá substituir. Eu preciso fazer todas essas continhas antes de substituir. Agora vamos substituir. Então, como é que fica essa integral? Quem é a raiz quadrada? Cosseno θ. Quem é dx em relação a essa nova função que a gente colocou? Dx é cosseno θ dθ. A gente já fez a integral de cosseno ao quadrado? Se não fez, a gente faz agora. Tá nada não. Então, isso daqui é o mesmo que a integral, agora é em θ, de cosseno ao quadrado de θ dθ. Eu acho que a gente já fez. Mas se a gente não fez, vamos lembrar dos arcos duplos? Vamos? Quem é cosseno de 2θ? Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Mas se os ângulos são os mesmos, então fica cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Eu quero escrever cosseno ao quadrado de θ. Então, eu vou escrever seno dependendo de cosseno ao quadrado, tá? Então, fica cosseno ao quadrado de θ menos. Quem é seno ao quadrado? 1 menos cosseno ao quadrado. Então, isso aqui fica cosseno ao quadrado de θ menos 1 mais cosseno ao quadrado de θ. Então, 2 vezes cosseno ao quadrado de θ é o quê? 1 mais cosseno de 2θ, não é isso? Não é isso? Esse mais esse, joga esse camaradinha para cá, faz. Certo? Bom. Eu quero cosseno ao quadrado.
Então, quem é cosseno ao quadrado de θ? É 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 cosseno de 2θ, não é isso? Sim? Então, sim. Essa daqui a gente sabe integrar, não sabe? Essa daqui a gente também sabe integrar, não sabe? Então, a gente resolve o nosso problema, né? Tá claro? Então, tá bom. Tá claro? Então, a gente não vai integrar cosseno ao quadrado, a gente vai integrar meio mais meio de cosseno de 2θ. Tá? Lembra que eu disse que a gente ia usar bastante, no meio das técnicas de integração, iam ter outras técnicas de integração? Tá? Pode apagar essa continha? Daqui? Daqui ou daqui? Daqui. Tá. Primeiro, qual que é a estratégia para integrar raiz quadrada? Por que eu estou falando dessa técnica? Porque até agora a gente já tem algumas estratégias, né? Quando eu tenho produto de duas funções de naturezas distintas, integração por partes. Quando eu tenho uma composta de função, integral por substituição. Quando eu tenho um produto de funções que uma é marromena derivada da outra, substituição também, tá? A gente vai entrar no caso em que a gente tem uma raiz quadrada e que tem uma variável ao quadrado, mais ou menos algum número ao quadrado, tá? Esse é o contexto para substituição trigonométrica. Então, quando a gente tem a raiz quadrada de um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado, a estratégia é chamar x dessa função seno de θ, tá? Ok. Aí a gente fez as continhas, chegamos nesse produto. Tá tranquilo até aqui? Tá tranquilo até aqui? Então tá. Então a gente tem que integrar cosseno ao quadrado, tá? Bom, cosseno ao quadrado entra em produto de duas funções, mas as duas são iguais, né? E cosseno ao quadrado, do mesmo jeito de seno ao quadrado, a gente não resolve fazendo manipulações algébricas, tá? Não é só como produto de duas funções, tem uma estratégia para resolver esse problema, tá? O melhor é olhar cosseno ao quadrado como sendo alguma coisa em função de que eu saiba integrar, tá? Então, o cosseno ao quadrado pode ser visto como a partir do arco duplo do cosseno, tá? Então, cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Todo mundo se lembra por quê? A musiquinha, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Se A e B são a mesma coisa, cossa A, cossa B, cosseno ao quadrado. Troca o sinal, aqui era mais, aqui virou menos, certo? Sem saber, A e B é a mesma coisa, seno ao quadrado. Tá bom? Até aqui tá ok? Vocês estão comigo? Então? Então tá bom. E aí, o que é a estratégia? Como eu quero escrever cosseno ao quadrado, vou escrever seno ao quadrado dependendo de cosseno ao quadrado, tá? Então, ao invés de olhar para seno ao quadrado, eu olho para 1 menos cosseno ao quadrado. Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, né? Lembra por que é 1? Do triângulo retângulo lá, que a hipotenusa é igual a 1? Ok. Então, daqui vem para cá. Bom, aqui eu tenho, então, cosseno ao quadrado menos 1 mais cosseno ao quadrado. Então, eu tenho 2 cosseno ao quadrado, e eu jogo esse camarada para a banda de cá, que eu quero isolar o cosseno ao quadrado, não é isso? Bom, então, quem é cosseno ao quadrado? Se eu passar esse 2 aqui dividindo, cosseno ao quadrado fica meio, mais meio de cosseno de 2θ. Então, ao invés de integrar cosseno ao quadrado, como que eu posso escrever cosseno ao quadrado? Se eu posso escrever cosseno ao quadrado como sendo meio mais meio de cosseno de 2θ, eu não vou integrar essa, eu vou integrar essa soma dessas duas, certo? Essa daqui a gente sabe integrar em relação a θ, que é uma constante. E essa daqui, inclusive, a gente já integrou, né? Que é a cosseno de 2θ. Inclusive, a gente já fez em sala de aula. Que essa daqui é exatamente o quê? É uma composta, não é? E a composta a gente integra como?
substituição. Então, eu saí de uma que era um produto, que não dava nem para entrar, não entrava em nenhuma das estratégias que a gente tem em mãos. Fiz algumas manipulações algébricas a partir dela e caí na soma de duas que eu sei integrar. Tá bom? Sendo que uma é uma constante e a outra é uma composta. Tá melhor? Não tá melhor? Jesus, Maria e José. Não tá melhor. Como é que eu volto? Onde que eu volto? Ou volta no pré-cálculo? Esse riso foi desesperador. 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 Mas a gente vai fazer muito dessas continhas ao longo dessa técnica, tá? Isso vai se tornar mais natural, eu espero. Mas vocês também têm que fazer. Vocês também têm que fazer. Tá bom? Posso apagar isso aqui para a gente poder terminar de resolver a nossa integral? Esperar um pouquinho. A gente vai precisar daquela parte de funções trigonométricas neste momento, tá bom? Lá do pré-cálculo. A substituição trigonométrica ficou tranquila, não ficou? Ficou melhor? Vocês vão absorvendo, tá? Vocês vão absorvendo. Mas eu faço questão de falar da onde que ela veio, para não falar assim, não, por que é esse? Não, é porque dá certo. Não é isso, tá? Tem uma justificativa. Posso apagar essa parte aqui? É só essa daqui? Pronto? Apaga só esse aqui. Pronto. Então, a gente vai integrar essa belezinha aqui, né? A integral da soma é? A integral da soma é? Soma das integrais. Então, é meio de dθ mais a integral de cosseno de meio de cosseno de 2θ dθ. Integral de constante dθ dá quantos? Meio θ. Mas esse meio aqui pode ir para fora e a gente vai precisar integrar quem? Cosseno de 2θ dθ. O que a gente faz nesse momento? Faz um asterisquinho, resolve no outro canto, pega o resultado e bota aqui. Tá? Vou fazer um asterisco. Legal aqui. Como é que eu resolvo a integral do cosseno de 2θ dθ? Qual é a técnica que eu vou usar aqui? Eu tenho uma composta, não tenho? Como é que a gente resolve composta? Chama u da função que está interna, né? Que é 2θ. Quem é du em função de dθ? 2 dθ. Ok? Eu não tenho 2 dθ aqui. Eu tenho apenas dθ, né? Então, esse 2 aqui passa dividindo. Então, como é que vai ficar essa minha nova integral? Integral do cosseno de quê? De u. Quem é dθ em relação a du? Du sobre 2. Qual é a integral do cosseno? O meio vai para fora. Qual que é a integral do cosseno? Seno. Seno de u.
Aí eu tenho que sair de U e voltar para θ, né? Então, é meio do seno de 2θ mais a sua constante arbitrária de integração favorita. Agora, a gente volta para lá. Então, quantos que dá isso? Meio de θ mais meio vezes essa integral. Qual é o valor dessa integral? Meio do seno de 2θ, ok? Mais sua constante arbitrária de integração. Vocês podem perguntar assim para mim, professora, eu integrei em θ. Vocês já têm o resultado em θ, mas eu tenho que voltar para x, né? Vamos partir de x? Quem é θ em função de x? Quem é θ em função de x? Arco seno x. Arco seno x. Ok? Então, bora substituir? Vamos embora. Esse 2c aqui eu vou pôr depois. Então, isso aqui me dá meio. Quem é θ em função de x? Θ é o arco cujo seno vale x. Então, isso aqui é arco seno x mais 1/4. Se o θ... Bom, isso aqui a gente pode escrever melhorzinho, né? Como é que a gente pode escrever isso aí melhorzinho? Alguém tem alguma sugestão? Seno de 2θ é o quê? Minha terra tem palmeiras. Onde canta o sabiá? Seno A cosseno B. Seno B cosseno A. Estou somando, não estou? Como o ângulo é o mesmo, então isso aqui me dá 2 seno θ cosseno θ, não é isso? Certo? Quem é seno em função de x? X, né? Então, isso aqui me dá 2x. Quem é cosseno em função de x? É a raiz quadrada, não é? Da raiz quadrada de 1 menos o x ao quadrado. Aí sim. Então, seno de 2θ é quem? 2 vezes x vezes a raiz de 1 menos x ao quadrado. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Dá para cancelar esse 2 com 2 aqui? Dá, mas não precisamos. Está indigesto? Reveja, por favor, trigonometria. Vamos deixar isso aí bem em dia? Vamos? Vamos fazer esse acordinho? Vocês estão com uma cara de ponto de interrogação que minha mãezinha do céu. Vocês querem que eu volte em que parte? No pré-cálculo, não. Não. Vamos só recapitular para ir amarrando, tá? Vamos só recapitular para ir amarrando. Quando eu tenho a raiz quadrada de um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado, a substituição é chamar a variável de a vezes seno θ. Ok? Aí você deriva quem é dx em função dessa nova função. Derivou. Como você sempre vai precisar substituir a raiz quadrada, eu já sugiro que vocês façam logo embaixo. Tá? Já bota aqui embaixo. Então, a raiz quadrada vai ser cosseno, o dx cosseno vezes dθ. Nisso, caímos numa integral que é cosseno ao quadrado de θ dθ. A gente já percebeu que integrar cosseno ao quadrado não dá. Eu olho isso lá pelos arcos, tá? Então, lá do arco duplo do cosseno,
eu consigo uma relação entre cosseno ao quadrado e o cosseno do arco duplo, o cosseno do arco duplo, certo? Certo. E integral da soma, soma das integrais, beleza. Para essa integral, eu tenho uma composta de duas funções. Composta de duas funções, a gente usa substituição. Resolvi ela num cantinho. Aqui está em θ, aqui tem que ficar em θ. Pronto, resolvi essa, coloquei o resultado aqui. Eu parti de x e integrei em θ. Então, eu tenho que voltar para x, né? Tem que voltar para x. Quem é θ em função de x? Bom, x é seno θ, então θ é o arco cujo seno vale x. Tá? Então, onde eu tenho θ, eu coloquei o arco seno x. Como é que eu posso escrever o seno de 2θ? Em função de cosseno e de seno. Seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ. Tá? Dá aquela musiquinha, a terra tem palmeiras onde canta sabiá, seno A cosseno B cosseno A. 2 seno θ, cosseno θ. Bom, o 2 está aqui. Quem é seno em função de x é x. Quem é cosseno em função de x é a raiz quadrada. Está aqui. Pronto? Coloquei aqui, 2x, raiz de 1 menos x ao quadrado. Quer saber se está certa? Deriva. Aí vocês têm que derivar o arco seno. Tá melhorzinho? Tá indigesto, né? Mas é a prática mesmo, tá? Beleza. Eu preciso que vocês terminem de copiar para eu poder fazer a próxima, tá? Porque a gente só vai fazer integral aqui no meio. Então, essa primeira se foi. Podemos fazer a segunda? Podemos? Então, vamos. Grau de dificuldade dessa? É muito fácil. Nesse contexto, vamos lá, vamos ajudar aqui, deixa eu ajudar vocês. Nesse contexto de nova técnica, essa é fácil. Porém, a técnica não é fácil. Sacaram a diferença? A técnica não é fácil. Mas nesse contexto, essa integral, ela é fácil. Melhor? O desespero ainda mora. Mas, ó, gente, tem sessão de monitorias na sexta, os monitores estão aí, e vocês se ajudem, tá? Porque eu percebo que tem gente que tem mais familiaridade com esse universo de funções trigonométricas. Então, se ajudem, tá? Se ajudem. Mas a técnica não é fácil mesmo, não. Tá? A técnica não é fácil. Vamos para a segunda. Segunda é x mais 1, esta. X mais 1 sobre a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Vamos lá para números? Vamos lá para os números. Como que eu posso escrever essa fração? Certo? Se fosse... Não seria possível, né? Percebam a diferença? Percebem? Percebem? Então, eu consigo quebrar a soma se ela está lá no numerador. Tá?
Se ela está lá no denominador, eu não consigo quebrar em duas somas. Tá bom? São coisas distintas. Tá? Então, é essa estratégia que nós vamos fazer para essa integral. Eu vou separar ela em soma de duas integrais. Tá? Como que eu vou fazer isso? Uma vai ser x mais esse denominador. E a outra vai ser 1 sobre esse denominador. Perceberam? Perceberam. Ok, então eu vou olhar para essa integral como sendo a integral de x sobre a raiz de 4 menos x ao quadrado dx mais a integral de 1 sobre a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado dx. Aí só para você ver um negócio aqui. A derivada do camarada aqui de dentro não está em alguma instância aqui em cima? Marromeno? Marromeno? Então, e se, para essa daqui, a gente usasse uma substituição simples, e para essa daqui, a gente usa a substituição trigonométrica mesmo. Tá? Bom? Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro a substituição trigonométrica, e depois a gente faz a substituição simples, pode ser? Ou vocês querem o contrário para começar a ir motivando a perceber que está sabendo fazer alguma coisa? A motivar. Então, vamos primeiro pelo A, depois a gente faz o... Tá? Então, o A. Quem é integral de x sobre a raiz quadrada de 4 menos o x ao quadrado dx? De alguma instância, a derivada desse camarada aqui está aqui dentro, né? Está aqui de fora, perdão. Né? Então, se eu chamar de u 4 menos x ao quadrado, quem vai ser du? Menos 2x dx, né? Ok? Então, quem é x dx que está aqui em cima? Du sobre 2. Então, como é que fica essa nossa integral? Integral x dx é menos du sobre 2. Lembrando que isso aqui é um produto. Certo? E 1 sobre essa raiz fica 1 sobre a raiz de u. Não é isso? Agora a gente caiu num polinômio, né? Polinômio é suave? Suave. Fica menos meio de fora da integral. Esse raiz quadrada de u, ele pode subir, então ele vira u elevado a menos meio, ok? Du. E aí? Qual é a integral de u elevado a menos meio? O que é menos meio mais 1? Muito bom. O que é menos meio mais 1 é meio, né? Então, isso aqui fica menos meio de u elevado a meio sobre meio mais sua constante arbitrária de integração favorita. Então, esse 2 aqui está multiplicando e dividindo. Beijão falou, valeu. Então, isso aqui me dá menos. Quem é u em função de x? 4 menos x ao quadrado. Elevado a meio. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Essa é simples, né? Essa é simples, né? Há quem queira
há quem queira fazer ela por substituição trigonométrica. Precisa? Não precisaria. Mas há quem queira e daria certo também. Tá? Vamos fazer então agora para B, né? Para B. Eu vou esperar vocês terminarem de copiar. Vou só colocar esse resultado lá em cima, porque eu vou precisar de mais espaço, tá? Que eu não queria ter que apagar isso. Queria mesmo não. Podemos? Então, esse A vai ser menos 4 vezes. Vocês lembram que eu disse no passado que, às vezes, o resultado das integrais podiam dar diferente? É por isso, tá? Porque você pode integrar de um jeito ou você pode integrar do outro. A história é, se você deriva essa função que você obteve e volta na função lá de dentro, tá certo. Tá bom? Posso apagar essa? Não posso. Agora, então, vamos integrar a B. Quem tiver curiosidade, eu acho que é um bom exercício, pega essa integral A aí e faz ela por substituição trigonométrica, tá? Só para ver que dá a mesma coisa. Raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Qual é o caso que nós estamos? Uma variável ao quadrado, um número ao quadrado menos uma variável ao quadrado dentro da raiz. Entra de novo nesse mesmo caso, né? Então, o que eu chamo de x? X é aceno. Quem é A? Quem é A? Quem é A? 2. Não é A ao quadrado, menos a variável ao quadrado? Então, quem é A? 2, né? Uhum. Quem é dx? Quem é a derivada de x em relação a seno? 2 vezes cosseno θ dθ. Não é isso? Agora a gente vai precisar substituir a raiz. Como é que fica essa raiz? 4 menos x ao quadrado. O que é 4 menos x ao quadrado? A gente já sabe que vai dar o quê? 2 cosseno, né? Mas a gente pode fazer isso, não tem problema. Isso aqui é a mesma coisa que 4 menos, quem é x ao quadrado? 2 ao quadrado vezes seno ao quadrado, né? Se eu coloco o 4 em evidência, isso aqui fica 4 menos 4 vezes seno ao quadrado de θ, não é isso? 4 em evidência fica 1 menos seno ao quadrado de θ. O que é 1 menos seno ao quadrado? Cosseno ao quadrado. Então, isso aqui me dá 4 vezes cosseno ao quadrado de θ. Eu quero a raiz quadrada disso, que é a raiz quadrada disso, que é a raiz quadrada disso. Raiz quadrada do produto, produto das raízes. Então, fica 2 cosseno, não é isso? Então, aqui embaixo. Ok. Agora que vamos substituir. Quem é dx? 2 vezes cosseno θ dθ. Ok? Quem é a raiz quadrada? 2 cosseno. Quanto que dá essa integral?
Zero. Zero. Vamos multiplicando e dividindo pelo mesmo negócio. Isso aqui é 1, né? Então, isso aqui fica a integral de 1 de θ. Quem é a integral de 1 de θ? Θ. Quem é θ em função de x? Θ é quem? X sobre 2 é seno. Então, quem é θ? Arco seno de x sobre 2. Então, θ é arco seno de x sobre 2. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Esse aqui é o resultado do B. Eu já tinha o resultado do A. Vou colocar aqui. Arco seno de x sobre 2, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Vocês têm sempre duas dificuldades, e eu sei disso. Sair de θ e voltar para x, eu sei que isso é uma dificuldade de vocês. Tá? A manipulação das funções trigonométricas, eu sei que isso é uma dificuldade de vocês. Tá? O que não pode ser uma dificuldade de vocês? Integração. Bom, integração. Porque todos esses, vocês conseguem correr atrás. Isso daqui é do cálculo, esse aqui eu não admito. Tá? Mas vocês conseguem correr atrás dessas coisas trigonométricas. Vocês estão percebendo que eu estou falando a mesma coisa, né? Arco duplo de seno, arco duplo de cosseno, relação entre seno e cosseno ao quadrado. Arco duplo de seno, arco duplo de cosseno, seno e cosseno ao quadrado. Tá bom? O nível dessa integral, eu acho ele médio, por causa dessa estratégia aqui de você olhar a integral. Por causa disso. Tá? Dentro do universo de substituições trigonométricas, que é um universo nada trivial. Tá? É nada trivial. Alguma coisa a mais? Fala. Esse. Tá. Vem comigo. O colega pediu para repetir. Quando eu integro um dθ, dá θ, certo? Então, quem é θ em função de x? Se o x é 2 seno θ, se o x é igual a 2 vezes o seno de θ, x sobre 2 é quem? É seno de θ, né? Passei esse doisinho só dividindo. Então, quem é θ? É o arco cujo seno vale isso, não é isso? Lembra que a gente fazia assim? Se o y é igual ao seno de x, quem é x? É o arco cujo seno vale y. Né? Certo? Então, quem é θ? É o arco. É o arco cujo seno vale o quê? X sobre 2. Sucesso? Sim. Podemos ir para o próximo? Essa daqui vocês acham mais fácil que a anterior? Teve menos relações trigonométricas, né? Teve menos. Mas eu parti de uma coisa que às vezes não fosse tão natural para vocês. Né? Que seria tentar olhar essa função aqui de outra maneira. Tá? Vamos para o próximo, que a gente só falou de duas integrais e só um método. Vamos agora para essa. Bem jogadona mesmo, né? Integral da raiz quadrada de uma variável ao quadrado mais um número ao quadrado. Posso apagar?
integral da raiz quadrada de 4 ao quadrado, 4 mais x ao quadrado dentro da raiz quadrada dx. Essa é a nossa terceira. Então, vamos aqui para nossas estratégias. O que é que eu chamo de x nessa situação? Quando eu tenho a soma, eu chamo de x vai ser a vezes tangente, tá? Então, o x nesse caso aqui vai ser, quem é a? 2. 2 vezes a tangente. Deriva. Derivada da tangente, secante ao quadrado de θ dθ. Quem é a raiz quadrada? 4 mais x ao quadrado é o quê? É 4 mais, quem é x ao quadrado? 2 ao quadrado, que é 4, tangente ao quadrado. Isso aqui eu posso escrever como sendo a raiz quadrada de 4 que multiplica 1 mais tangente ao quadrado. O que é 1 mais tangente ao quadrado? Secante ao quadrado. 4 vezes secante ao quadrado, saindo da raiz, dá quanto? 2 vezes secante de θ. Ok? Era exatamente o que a gente esperava, né? A vezes secante. Beleza, agora vamos substituir. Então, isso aqui dá o quê? A integral da raiz. Mas quem é a raiz? 2 vezes secante de θ. Dx é quem? 2 vezes secante ao quadrado de θ dθ. Então, eu tenho que integrar o quê? 4 da secante ao cubo. Fizemos aula passada, não é isso? Olha secante ao cubo como sendo secante vezes secante quadrado. Aí a integral, aí eu faço um chuveirinho aí, por quê? Porque secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Então, na verdade, eu posso olhar a secante ao cubo. Vou fazer essa integral aqui de novo com vocês. Não é problema não. A integral da secante ao cubo é igual à integral da secante de θ dθ mais a integral da secante de θ vezes a tangente de θ ao quadrado dθ. Okay? Essa daqui você usa uma por partes. Isso porque eu já estou olhando a secante como sendo secante ao cubo, como sendo secante vezes 1 mais tangente ao quadrado. Então, isso aqui me dá secante mais secante vezes tangente ao quadrado. Aqui eu resolvo uma por partes e caio numa envolvendo secante ao cubo. Vocês lembram disso? A integral da secante é o quê? ln do módulo da tangente mais a secante. Lembra que eu disse que era só pausar? E essa daqui é o quê? Se não me engano, vai me dar tangente vezes secante menos a integral da secante ao cubo de θ dθ. Aí essa daqui eu jogo para a banda de cá e aparece um meio. Integral da secante ao cubo de θ. Eu estou fazendo mais rápido porque a gente já fez na aula passada, tá? Meio da ln do módulo da tangente de θ mais a secante de θ mais meio da tangente de θ vezes a secante de θ. Ok? Ok. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Bom, visto isso, então quanto que dá a nossa integral aqui? 4 vezes este número fofo, né? 4 vezes meio me dá 2, não dá? Posso já colocar o 2? Posso? Então, fica 2. Não, não posso não.
meio da ln do módulo da tangente de θ mais a secante de θ, mais meio da tangente de θ vezes a secante de θ, mais minha constante arbitrária de integração favorita. Vou precisar pagar isso aqui. Posso pagar isso aqui? Porque agora a gente tem que voltar para x, né? Mas eu tenho tanto tangente quanto secante. Então, não vai ser uma volta muito difícil. Tá? Posso pagar essa parte aqui de baixo? Tá. Tá na aula passada? Tá na aula passada, pode voltar lá. E lá tá até melhor. Aí, isso aqui, então, me dá 2 vezes ln do módulo. Quem é a tangente em função de x? Quem é a tangente em função de x é? Ajuda? Não, quem é a tangente em função de x? X sobre 2, né? Quem é a secante em função de x? Raiz de 4 mais x ao quadrado sobre... Eu não tenho θ para substituir. Eu tenho secante e tangente. Tá? Mais 2 vezes, quem é a tangente? Tangente é x sobre 2. Quem é a secante? Raiz de x ao quadrado mais 4 sobre 2. Vai um 2 embora aqui. E aí se acabou-se. Ah, tem esse 2. Ah, esse 2 aqui está aqui. Esse x sobre 2, beleza. Com o produto sobre 2. A integral ela é difícil porque ela caiu na secante ao cubo, né? Mas a secante ao cubo a gente fez na aula passada. Tá? Podemos ir para o próximo? Esperar vocês darem uma absorvida. Eu estou com medo de não dar tempo, mas vai dar tempo. Tá. Da onde veio a secante de θ? Isso. Isso, tá. 4 mais x ao quadrado, pega esse x aqui, então fica 4 tangente ao quadrado. Aí eu coloquei o 4 em evidência. Então fica 1 mais tangente ao quadrado. Quem é 1 mais tangente ao quadrado? Secante ao quadrado, né? Então fica 4 vezes secante ao quadrado. Quando eu extraio a raiz quadrada, fica 2 secante. Lembrando que isso aqui a gente está só olhando as funções inversíveis, mas são positivas, para que eu não precise colocar mais ou menos, tá? Tá bem? Aqui. Sua dúvida é aqui. O 2 está multiplicando, beleza, para lá. Quem é a tangente de x? Tangente de x é x sobre 2. X sobre 2. Quem é a secante de x? X sobre 2 está aqui, tem um mais ali. Quem é a secante de x? Passa esse 2 aqui dividindo. Tá? Passa o 2 lá dividindo, tá a raiz sobre 2. Todo mundo dentro do módulo. Ok? De nada. Tá bom? Partiu para o próximo. Pagar?
Então, eu vou integrar agora quem? Dx sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. Esse a é um número qualquer, tá? Pode ser 1, 2, 3, 4, qualquer um. Então, quem eu chamo de quê nesse rolê? Obrigada. Quarta. Quem eu chamo de quê? X vai ser o quê? A vezes tangente θ. Na soma é tangente. Ok. Então, quem é dx dθ? A vezes secante ao quadrado de θ dθ. Como é que eu posso escrever essa raiz quadrada? Quem é x nessa nova variável? A ao quadrado, tangente ao quadrado de θ, mais a ao quadrado. Então, isso aqui é a raiz quadrada de a ao quadrado, que multiplica tangente ao quadrado de θ mais 1. Quem é a tangente ao quadrado de θ mais 1? Secante ao quadrado. Saindo da raiz, isso aqui me dá a vezes secante de θ. Bora substituir lá. Quem é dx? A secante ao quadrado de θ dθ. Quem é a raiz quadrada? A vezes secante de θ. O A, beijão, falou valeu. Mato um secante lá em cima com um secante aqui de baixo. Restou qual a integral? Da secante. Qual que é a integral da secante? ln do módulo da tangente mais a secante. Quem é a tangente? X sobre A. Quem é a secante? Raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado sobre A. Se acabou-se. Mais fácil que a outra? Mais fácil que a outra. Tá ficando melhorzinho? Mais palatável que no começo? Mais palatável que no começo. Mais ou menos. Tá bom. Mas a estratégia, a técnica ela é difícil mesmo. Não é fácil não. Mas talvez vocês fossem achar também bastante difícil a de frações parciais. É. Então, choices, né? Podemos ir para a quinta? Acho que está bem claro que vocês precisam praticar bastante, né? Então, tá bom. Então, mensagem dada. Quarta, quinta. A quinta é a raiz quadrada de uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado. Isso cai em qual estratégia? Nesse terceiro caso, né? Para esse terceiro caso, eu chamo a variável de quê? A vezes secante, né? Quem é A? 1. Então, meu x é 1 vezes secante. Quem é dx? Derivada da secante é
Secante vezes tangente. Ok. E agora, raiz quadrada. Ai, o espirro não saiu. Quem é x ao quadrado nessa nova variável? Secante ao quadrado de θ, menos 1. O que é secante ao quadrado de θ menos 1? Tangente ao quadrado de θ. Saindo da raiz, fica só tangente. Então, ok. Integral, então, a raiz quadrada é a integral da tangente. Quem é dx em relação a dθ? Secante θ, tangente θ, dθ. Dicas. A derivada de uma está por aí. A derivada da outra está por aí. Então, aí eu tenho tangente ao quadrado, né? Tenho tangente ao quadrado de θ vezes secante de θ. Ok? Tangente ao quadrado. Bom, a gente pode usar o resultado da secante ao cubo, tá? A gente já fez ela tantas vezes na vida que pode. E aí, então, isso aqui, quem é a tangente ao quadrado? É o mesmo que 1. Se 1 mais tangente ao quadrado é a secante ao quadrado, então, quem é a tangente ao quadrado? 1 menos secante ao quadrado, né? Vezes a secante de θ. Então, isso aqui é a secante de θ menos a secante ao cubo de θ, não é? Então, eu posso olhar essa integral como sendo secante de θ menos dθ, né? Menos secante ao cubo de θ dθ. Ok? Vou apagar. Essa daqui, inclusive, é aquela integral que aparece para fazer a secante ao cubo, tá? É exatamente essa a integral que aparece. Tá bom? Então, tá bom. Quem é a integral da secante? ln do módulo saúde. Secante mais a tangente. Quem é a integral da secante ao cubo? Meio do ln da tangente mais a secante, menos, que tem esse menos aqui, né? Menos meio da secante de θ vezes a tangente de θ, mais sua constante arbitrária de integração favorita. 1 mais meio, né? Então, fica meio do ln do módulo da tangente de θ mais a secante de θ, menos meio da secante de θ vezes a tangente de θ, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Quem é a tangente em função de x? Não ouvi? Quem é a tangente em função de x? Raiz de x ao quadrado menos 1. Quem é a secante em função de x? X. Menos meio. Quem é a secante? X. Quem é a tangente? Raiz de x ao quadrado menos 1. Então, eu usei esse resultado e esse resultado que eram da aula passada, né? Eram da aula passada, tá? Então, os troços são acumulativos, tá? E como a gente já fez em sala de aula,
usa, só usa, tá bom? Dúvidas, comentários? Podemos fazer? Posso apagar? Sim? Tá. Espero. Mais alguém? Quer que espera? Ou pode apagar? Pode? Então podemos. Então agora é a sexta. Se der para ser a última, tudo bem. Se não der, tudo bem também. A gente pode fazer mais uma que tem lá. Integral de x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado dx. Novamente, estou no terceiro caso, né? Raiz quadrada de uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado. Eu chamo x de a vezes secante. Quem é o a nesse nosso rolê? Também é 1. Quem é dx? Secante de θ, tangente de θ, dθ. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1? É a raiz quadrada de quem? De secante ao quadrado de θ menos 1. Secante ao quadrado menos 1, tangente ao quadrado. Extraindo a raiz, me dá tangente. Substituindo lá, então lá em cima fica a raiz quadrada, que é a tangente, o dx, que é a secante, vezes a tangente, vezes o dθ. Embaixo é x ao quadrado. Quem é x ao quadrado? Secante ao quadrado de θ. Uma dessa vai embora com uma dessa. Ok? Alguém tem alguma sugestão de coisa que dá para fazer? Ah, moleque. É isso mesmo. Como é que ficou a nossa integral? Ficou o seguinte. A integral de quem? Tangente ao quadrado de θ, dθ, sobre a secante, não é isso? Okay? Tangente ao quadrado sobre a secante de θ, eu posso escrever isso aqui como sendo o quê? Tangente ao quadrado é 1 menos secante ao quadrado? Sim? 1 menos secante ao quadrado sobre a secante. Naquele mesmo rolê daquele exercício que a gente fez anteriormente, eu fico com 1 sobre secante menos secante ao quadrado sobre secante, me dá só secante, não é isso? O que é 1 sobre secante? Se 1 sobre cosseno é a secante, 1 sobre secante é quanto? Cosseno, né? Então, de cá eu tenho cosseno e de cá eu tenho a secante. Então, integrar isso é integrar cosseno, sabemos. Integrar secante, sabemos. Okay? Entenderam a estratégia? Okay? Então, tá bom. A gente vai integrar quem? Cosseno θ menos secante θ dθ.
Qual é a integral do cosseno? Seno. Qual é a integral da secante? Vocês já estão careca de saber, né? O que é? ln do módulo da tangente de θ mais secante de θ mais sua integral, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Agora, bora voltar. Eita. Daqui. Vamos dar uma olhada aqui. A tangente é a mesma coisa que o seno sobre cosseno, não é isso? Certo? Que isso é a mesma coisa que o seno vezes a secante, não é isso? Que esse 1 sobre cosseno é a secante, então quer dizer que a tangente é seno vezes secante, não é isso? Sim? Okay. Agora, a tangente a gente tem, não tem? Função da raiz quadrada. A tangente a gente tem em função da raiz quadrada, que é raiz de x ao quadrado menos 1. O seno é o que a gente quer. E aqui é dividido pela secante. Mas quem é a secante? X. Tadã. Então, quem é que me dá isso aqui? Quem é seno em função de x não sei o que, não sei o que? Raiz de x ao quadrado menos 1 sobre x. Menos ln do módulo. Quem é a tangente? Raiz de x ao quadrado menos 1. Quem é a secante? X. Sua constante arbitrária de integração favorita. Essa daqui fica para vocês de curiosidade. Tenta fazer ela das duas maneiras, tá? Tenta fazer ela tanto por substituição, para ver se vai dar certo. E tenta fazer ela também por substituição trigonométrica. Tá bom? Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Se cuidem, sexta-feira tem a vista de provas, tá bom? E temos também a sessão de monitorias. Se cuidem, até sexta.